Isaías 65, do 17 ao 25, é uma leitura mais longa, peço que você tenha um pouco mais de paciência. Talvez minha tradução seja um pouquinho diferente da sua. Eu leio na tradução A Mensagem, de Eugene Peterson. Diz assim o texto. Prestem muita atenção agora. Estou criando novos céus e uma nova terra. Todas as aflições anteriores, o caos e o sofrimento, são coisas do passado, a serem esquecidas. Alegrem-se com o que vem adiante. Vivam na alegre expectativa pelo que estou criando. Edificarei Jerusalém por pura alegria. Criarei meu povo por puro prazer. Eu me alegrarei com Jerusalém. Terei prazer no meu povo. Chega de sons de choro na cidade. Chega de gritos de angústia. Chega de bebês morrendo no berço. De idosos que não desfrutam de uma vida plena. Aniversários de 100 anos serão considerados normais. Qualquer coisa menos que isso vai parecer frustrante. Eles construirão suas casas e morarão nelas. Plantarão lavouras e comerão do que plantaram. Chega de construir casas para que um estrangeiro a ocupe. Chega de plantar lavouras para que o inimigo a confisque. Porque meu povo viverá tanto tempo quanto as árvores. Os meus escolhidos terão prazer no trabalho. Eles não trabalharão sem ver o fruto do seu esforço. Não terão filhos arrancados do colo, pois eles mesmos serão plantados, abençoados pelo Eterno. E seus filhos e netos serão igualmente abençoados. Antes de eles clamarem, eu responderei. Antes de terminarem de falar, já os terei ouvido. O lobo e o cordeiro pastarão na mesma campina. O leão e o boi comerão palha do mesmo coxo. Mas as serpentes, essas se alimentarão de pó. Nem animais, nem pessoas irão machucar ou matar uma só criatura no meu santo monte. É o Eterno quem está dizendo. Amém, até aí. Vamos ter mais um momento de oração? Pai querido, nós pedimos discernimento, sabedoria. E pedimos que a sua presença seja perceptível nessa noite. Que o Senhor fale em meu coração e fale também através dele. Que o Senhor possa nos trazer princípios e valores para uma vida plena, uma vida eterna agora. Pai querido, nós precisamos de Ti para enfrentar os dias. Nós precisamos de Ti para ir em direção às nossas utopias. A utopia do reino de Deus. Pai, seja conosco nessa noite. Fala em nossos corações. Que o Seu Espírito Santo seja um canal que comunique a Sua mensagem, que comunique o Seu amor, que comunique a Sua plenitude. Eu te peço isso no nome do Seu Filho Jesus. Amém. O texto que lemos é também de uma comunidade que passava por conflitos e sofrimentos. O povo judeu já estava há 70 anos em cativeiro e estava voltando para o seu lar. Mas o lar deles estava todo destruído, não existia mais nada de pé, tudo era ruína. Então, como encontrar força e ânimo para recomeçar a vida? Deus, por meio do profeta Isaías, através desta fala, traz algumas percepções de como é possível isso. Deus traz que o que ainda não existe, deveria ser realidade, um paradigma para o já, algo que nos convida à construção, que não nos deixa parados, esperando alguma coisa acontecer, não, algo que nos faz arregaçar as mangas, e construir uma nova cidade,
um novo lugar, um novo lar, para que pudessem morar e construir a sua vida. Por meio de Isaías, Deus injeta esperança no coração das pessoas e os alimenta de utopia. Antes de trazer um pouco das minhas ideias, intuições e reflexão, deixa eu tentar explicar o que eu penso sobre utopia. Porque talvez você tenha pensado o seguinte, na hora que eu digo, Deus trazendo utopia, como é isso? Deixa eu tentar me explicar o que eu penso por utopia. Utopia é algo que parece, mas só parece, irrealizável. Mas é algo possível, é algo que sim, é possível ser feito. Utopia é um horizonte que nos convida a caminhar. Um horizonte que nós olhamos, e se nós pudéssemos fazer uma linguagem figurada, como se tivesse uma pessoa lá do outro lado dizendo, vem, caminhe. Edouard Hirot foi primeiro-ministro na França, e ele dizia assim, uma utopia é uma realidade em potencial, e eu tenho em acreditar nisso. Utopia é algo que nos põe em movimento, nos impulsiona a construção do novo, do futuro, da vida. E acho que utopia anda de mãos dadas com a palavra esperança. Tenho a impressão, inclusive, que em alguns momentos se misturam. Você já não sabe mais o que é utopia e o que é esperança. Elas andam juntas. Dito isso, eu queria deixar o primeiro ponto para vocês, que eu escrevi da seguinte maneira: a liberdade é uma utopia a ser construída, não está pronta. A nossa liberdade, a liberdade não está pronta, nós vamos construí-la juntos. Penso que uma verdade jamais pode contradizer outra verdade. Isso não é possível. Se é verdade, não tem como contradizer outra verdade. Acho que Deus, olhando para toda essa circunstância do que aconteceu na França, e olhando para os dias que temos hoje, onde a intolerância religiosa se torna cada vez mais forte, cada vez mais inclemente, Deus não tem nenhuma religião, Deus não está ligado a regras, dogmas ou radicalismos, não. Deus, o Deus encarnado, o Deus que eu olho e vejo expresso em Jesus de Nazaré, tem apenas um compromisso, e o seu compromisso é com a vida. Não está ligado a regras, mas com a vida. Uma vida liberta, uma vida que nos traz paz, plena paz. Deus não é evangélico, nem muçulmano, nem católico, não é. Deus é vento e sopra em todos os lugares e lugares inimagináveis. Ele sopra porque Ele quer levar vida e vida plena. No texto que a gente leu, no verso 24, Deus sugere uma nova relação. Sugere uma nova relação dele para com os homens e mulheres, para com a humanidade. Uma relação que talvez mostre um pouco que esse Deus não está ligado a regras e dogmas, ou algum movimento religioso, não. Ele mostra uma relação marcada pela sua própria presença. Deus, Emanuel. O verso 24 deixa isso muito claro. A presença de Deus estará junto com as pessoas, construindo essa utopia chamada Nova Jerusalém, esse novo espaço,
esse espaço onde se busca, sim, vida e vida plena. Não é uma relação para alguns, não. É uma relação que contempla todos, sem exceção. É uma relação que convida todos para essa construção. Trata-se de uma relação tão íntima, tão próxima, que eu me arrisco a dizer que nem é necessário chamar. Nós não combinamos. Mas quando o Joel estava falando na oração, ficou muito em consonância com isso que eu penso. Há momentos que nós não temos forças nem para falar. Há momentos que a única coisa que nós temos são os gemidos da alma, que nós não temos condições de expressar verbalmente nada. E precisa? Não precisa. Por quê? Porque esse Deus, nós não precisamos nem chamar para Ele se fazer presente. Ele está presente. Ele se faz presente. Antes que você fale a palavra Pai, e com toda a liberdade aqui, caso você fale, não importa a língua ou cultura, antes que você fale a palavra Pai, Ele já está escutando. Ele não precisa de gestos grandes, gestos que parecem santos e que buscam manter as coisas certas. Ele não precisa. Apocalipse 21:3 diz assim: olhe, Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres, eles são o seu povo, Ele é o Deus deles. Deus está entre nós, vive entre nós. Ele está na vida e não precisa que ninguém prove isso, seja cristão, judeu, muçulmano, patrocinando a liberdade, patrocinando o livre-arbítrio. Ele convida todas as pessoas a desfrutarem e construírem a vida. Todas as pessoas. Para desfrutar do sabor da liberdade, quero te dar um conselho. Para você experimentar o sabor da liberdade, deixa eu te dar um pequeno conselho. Não seja monocromático. Não pense em salvos condenados, filhos da luz, filhos das trevas, bons meninos, terroristas. Esta forma de ver o mundo não passa de um esboço do preto no branco. Não chega nem ao cinza, não alcança nem a tonalidade cinza. E acho que quando Jesus nos apresenta vida plena, vida abundante, é uma sugestão de uma vida muito mais colorida do que essa vida monocromática, preta e branca. Eu acho que é algo muito mais lindo, muito mais excelente. Não se trata desse preto no branco. A verdade não é uma propriedade privada, nem minha nem sua. Não é. Ela é um presente universal para toda a humanidade. Não pense que você tenha a verdade. Talvez você tenha parte dela. Talvez você tenha um pequeno resquício do que é ela. Mas toda a verdade, não. Porque ela é muito maior. Porque ela é muito mais excelente. Porque ela é muito mais bonita. A verdade é um presente universal, dado a todos os homens e mulheres. Então, veja a liberdade lá no horizonte, te convidando, te chamando para vir caminhar, ir em direção a ela. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Liberdade,
verdade, utopias que te convidam a caminhar. Caminhar para onde? Para ser mais humano, plenamente humano. E que não está disposto a negociar para colocar a vida no preto e branco, porque vida é mais colorida do que isso. Segundo, a coexistência é o reino de Deus entre nós. Eu gosto muito de ler e aprendi com um teólogo chamado Pinchas Lápide, que diz assim, ou a gente aceita a Bíblia ao pé da letra, ou a gente a leva a sério. Isso é muito profundo. Muito profundo. E penso que esta posição de Lápide não é apenas para nós, mas para todas as religiões e livros sagrados. Seja a Bíblia, Alcorão, Torá, Vedas, não importa qual. É preciso levar a vida a sério. O único compromisso que Deus tem com a humanidade se chama vida e vida eterna. E para nós levarmos a vida a sério, nós precisamos abandonar alguns radicalismos, alguns senões, algumas respostas binárias, 0 e 1. A gente é muito bom nisso. É sim ou não? É verdade ou mentira? Calma, espera. Na existência as coisas não funcionam assim. Na matemática, sim. 2 mais 2 são 4, isso é fato. Agora, na vida, não dá para ir por essa lógica, porque a vida é existência, e existência é muito mais complexo. 2 mais 2, aqui dentro, não são 4. É uma infinidade de resultados. A existência é muito mais complexa. Então, acho que essas respostas binárias não casam com a vida. O reino de Deus é proposto, através do texto que lemos, de uma forma bonita, poética, alegórica, mas não para frente, para além da vida, não para a vida. No verso 25 diz assim, o lobo e o cordeiro pastarão na mesma campina, o leão e o boi comerão palha do mesmo coxo, mas as serpentes, estas se alimentarão de pó. Nem animais, nem pessoas irão machucar ou matar uma só criatura no meu santo monte. Não é através de armas, violência, opressão ou qualquer coisa desse tipo que nós faremos valer uma verdade. Não é. A verdade está na vida. E sempre trabalha em favor do humano. Sempre. A verdade está sempre em favor do homem e da mulher. Sempre. Se não está acontecendo isso, não é verdade. Porque, como eu disse, a verdade não se contradiz. Ela busca vida. Ela anseia por vida. Ela cria fissuras onde menos se espera, para que haja vida. Acredito que a maldade, opressão, violência, intolerância, não tem lugar no lar de Deus, no coração de Deus. Não tem espaço. Eu não consigo acreditar num Deus que compactua com a violência, com o sofrimento, com o sacrifício humano, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer a sua potência. Eu não consigo compactuar com um Deus assim. E se por acaso esse Deus existe, desculpa dizer, mas eu não fecho com Ele. Não mesmo. Porque isso para mim existe uma discrepância imensa entre vida plena e violência.
Não tem como existir vida se o que está à frente é a ponta da espada. E não há como existir vida se eu faço valer, ou busco o tempo inteiro fazer valer a minha verdade, lutando e gritando aos quatro ventos, e não abro espaço para o diálogo. Não. Acho que Deus é muito mais do que isso. Penso que se nós conseguirmos exilar a intolerância dos nossos corações e abraçarmos a coexistência. O que é isto? O que é coexistência? Todos juntos, negros, brancos, muçulmanos, cristãos, católicos, todos juntos, abraçados. Se nós conseguirmos fazer isso, tenho plena convicção que aí sim existe uma vida mais justa, mais bonita, mais igualitária, algo que nós chamamos de reino de Deus. Acho que é aí Deus está, entre nós, que nós, todos nós, todos os 7 bilhões de habitantes do planeta Terra, todos nós, no entre, no meio, no caminho do meio, é onde Ele mora. Acho que algumas regras precisam e têm que ser quebradas em favor da vida. Se você tem regras que te tiram vida, se você tem movimentos que te apagam a liberdade e beleza do viver, por favor, abandone. Não vale a pena. Se você tem regras que machucam o outro e passa por cima do outro, não importa por que essa regra, não importa qual nome está nessa regra, se você tem essas regras, abandone. Porque tenho a impressão que o nosso Deus, ao invés de matar o outro, sabe o que fez? Morreu. Sabe por quê? Porque Ele se vulnerabiliza, se lança para a vida, se doa. Porque Ele acredita numa utopia chamada amor, que busca por dias melhores e mais bonitos. Ele não estava preocupado se iria dar certo, o que Ele queria era entregar tudo o que tinha. Isto é utopia. Nós vamos indo em direção a, chegaremos nela? Provavelmente não, porque o horizonte, cada passo que eu dou para frente, Ele dá um para trás. Mas não é essa a questão. A questão é, eu estou em movimento, construindo dias melhores, construindo uma vida mais bonita. Qual vida? Só a minha? Não. Da humanidade, das pessoas, dos homens e mulheres que ficam à margem da sociedade, esquecidos, e que por algumas vezes, por regras nossas, regras às vezes religiosas, nós fingimos que eles não existem. Penso que o reino de Deus te convida a colocar essa regra de lado, para ir em direção à vida. Nós precisamos sim buscar por dias melhores. Jesus afirma isso categoricamente, que regras, algumas delas precisam ser deixadas de lado, em favor da vida, quando Ele diz na passagem de Mateus 2,27, e eu vou parafrasear aqui: a humanidade não foi criada para leis e religiões, são elas que estão a serviço da humanidade. Jesus disse, o sábado está a serviço do homem, e não o inverso. O judeu era tão pegado ao sábado, que não podia viver. No sábado não se vivia. No sábado você acordava, se é que eu posso dizer isso. Não pode fazer nada. Qualquer movimento, não, peraí, está trabalhando. Não pode.
hoje não pode. Não. Jesus fala, para. Essa regra aí está acabando com a vida. Essa regra aí não faz sentido nenhum. Põe ela de lado. Coloca ela de lado. Porque o meu reino é o reino da vida. E vida abundante. Para mim finalizar, eu gostaria de chamar um grande homem. Que nos deixou uma grande lição sobre coexistência. Que não pegou em armas. Que não precisou ir para a guerra armada. Que não precisou ferir ninguém, inclusive verbalmente. Mas que lutou de uma forma digna e bonita. E eu quero trazer algumas palavras que ele escreveu e pronunciou. Que diz assim: eu tenho um sonho de que meus filhinhos, um dia, viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo de seu caráter. Quando deixarmos soar a liberdade, poderemos acelerar o advento daquele dia em que todos os filhos de Deus, homens negros e homens brancos, judeus e cristãos, protestantes e católicos, poderão dar-se as mãos e cantar com as palavras do antigo espiritual negro: livres enfim, livres enfim. Agradecemos a Deus Todo-Poderoso, somos livres enfim. É com esse eco de Martin Luther King e com a proposta de um reino que nos convida à utopia, que eu gostaria sim de que ao começar esse ano, você colocasse em seu horizonte marcas para transformar o velho em novo. Assim como Isaías falou para os judeus, para transformar as ruínas em algo bom, talvez seja o nosso momento, como humanidade, de transformar dias cinzentos, tristes, dias que algumas vezes a gente não consegue entender o valor da vida. Talvez esse seja um chamado para nós, sim, a partir dessa ruína, construir algo novo. Vai dar certo? Não sei. A minha utopia e desejo é que você lute sempre e sempre pela liberdade, pelo amor, pela paz. Onde nós vamos parar, Will? Não sei. Tenho certeza só de uma coisa: se nós lutarmos por isso, dias melhores sim acontecerão. Dias melhores sim estarão a nós. Dias melhores sim nos contemplarão. Acho que é hora de deixarmos os nossos olhos racionais humanos, tão frios e tão indiferentes às vezes, para adquirirmos os olhos de Deus, olhos cheios de ternura, cheios de sonhos e utopia, que não faz conta se é negro, branco, muçulmano, cristão, evangélico, católico, não é essa conta. Acho que é esses olhos que nós temos sim que trazer e fazer brotar em nós. É hora de nós trazermos um novo mundo para o nosso chão do dia a dia. Acho que este é o sonho de Deus. Acho que esta é a grande utopia. Reino de Deus, liberdade, amor, não é algo que está aí para cair no seu colo, é algo que nós vamos construir juntos. Nós não podemos ficarmos indiferentes à intolerância. Nós não podemos ficarmos indiferentes à vida. Porque se nós ficarmos indiferentes à vida, se nós ficarmos lutando uns com os outros, o projeto, o reino de Deus, sim,
se inviabiliza. E para ele não se inviabilizar, ele precisa de mim e de você. Porque onde mora Deus? Em nós. E onde estará Deus? Entre nós. Nos ajudando a construir dias melhores para sempre, como diz o J Quest.